tua bênção, Senhor, ao transmitir o recado do Senhor. Que a mensagem desta manhã encontre, Senhor, a sua palavra, Senhor. Que ela seja, Senhor, direcionada, guardada dos teus filhos, Senhor, para que cumpra o seu propósito, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, oramos, Pai, e agradecemos, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Que bom reencontrá-los, né? Quando a gente chegou, a gente já recebeu aquele abraço carinhoso. É sempre bom quando a gente é bem recebido no lugar. Hoje, com a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor para vocês, essa mensagem, ela é a segunda vez que eu trago, eu passo. Ela fez parte de um projeto da Vila Medeiros, no mês de maio. A gente tinha um tema que era em proteção da família, em defesa da família. E um dos temas, um dos sábados foi transmitido, era o segredo para proteger nossos filhos. Pode passar na tela, por favor. O livro de Deuteronômio é uma espécie de projeto pedagógico de Deus, o plano de ensino de Deus para Israel. Ali no seu contexto dessa leitura, né, ele fala de uma geração que estava prestes a entrar em Canaã, e também diz respeito aos últimos dias de Moisés. Moisés havia trilhado esse caminho de 40 anos no deserto, conduzindo o seu povo, e ele dá as últimas instruções. Josué já havia sido escolhido por Deus para ser o seu substituto. Então Moisés relembra tudo aquilo que o Senhor havia feito, tinha ensinado, e que orienta também as próximas gerações. No capítulo 1 ao 4, então Moisés relembra a história deles, tudo que Deus fez por eles, tudo que Deus havia ensinado. No capítulo 5, ele recorda os mandamentos do Senhor. Se você olhar na sua Bíblia depois, vai falar a repetição dos 10 mandamentos. E do 6 em diante, eu acho que ele dá mais ênfase na palavra, porque ele fala sobre a importância de não nos esquecermos da história e o benefício de praticar as instruções de Deus. Aqui Moisés, ele orienta com valiosas palavras ou orientações, não sendo redundante, sobre como os pais deveriam educar seus filhos, como deveriam ser educados as próximas gerações, a orientação das próximas gerações, porque a gente sabe que dos 3 milhões mais ou menos que saíram do Egito, apenas 2 tomariam a terra prometida, entrariam na terra prometida. Os outros foram os filhos que foram nascendo no deserto. Então muita gente entrou, mas dos aproximadamente 3 milhões, são 2 pessoas, Josué e Caleb, que pisaram a terra prometida, e foram os únicos que creram de fato na promessa do Senhor, e o Senhor disse que eles entrariam. Então, aqui ele está falando para uma geração que nasceu no deserto, que talvez tenha se esquecido um pouco dos grandes feitos do Senhor na saída do povo de Deus do Egito, e está orientando como é que vocês vão proceder, como é que vocês vão fazer com a geração futura, como orientar os seus filhos, como orientar os discípulos, como orientar os alunos na escola bíblica, né? Moisés fala da importância de ensinar e obedecer o mandamento do Senhor. Veja o que ele diz. Pode passar mais um, por favor. Deixa aí. Veja o que ele diz na sua palavra. Deuteronômio 6, 5 a 7. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Aqui Deus mostra a importância. Ele frisa bem as palavras que hoje te ordeno, intimarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. A importância de ensinar a palavra de Deus para as próximas gerações, para os desafios que eles enfrentariam, e nós. Por que dessa mensagem aqui que eu estou gravando? Porque eu acho importante. É que eu conheci crianças que eu apresentei ao Senhor, né? Conheci bebê e apresentei, coloquei na mão do Senhor,
conheci crianças que cresceram e viraram pais, tenho família aqui, que eu conheci pequenos também, que hoje são pais e mães. E assim, se a gente não educar nossos filhos na casa do Senhor, que geração a gente espera que eles sejam? Que futuro que a gente espera para os nossos filhos, para os nossos netos? O pastor Aldo perguntou, quantos netinhos você já teve? Eu tenho uma. E a minha netinha é instruída na palavra. Um dia desse ela chegou em casa e ela começou a brincar. Lá em casa ela brinca até meia-noite, na casa dela só até as 9, né? Aí vai direto para cá. A general ela falou assim, não, está na hora. E ela, a Nilma foi, a gente deixa ela brincar, deu meia-noite, vamos dormir, menina, vamos, vovó. E o nosso, como é que fala? O nosso devocional, eu esqueci o nosso devocional, não vamos fazer, vovó? Tá bom, vamos fazer, vamos lá, como é que é? Aí a avó, a gente sabe como faz, vamos oramos, a mesma Bíblia falou, vamos ver aqui, vamos orar. Não, vovó, é assim. Você tem que abrir a Bíblia, você tem que ler a passagem, você tem que contar a historinha, você tem que cantar o louvor, depois você tem que orar. Ela não quis fazer isso às 6 horas da tarde, que era que os pais fazem com ela, mas ela quis fazer porque era antes de dormir, ela ia fazer. Então isso é a importância de educar o seu filho, saber, né, educar ele para o futuro, né? Qual é o segredo? Volta só voltando aqui. Qual é o segredo para proteger nossos filhos da sedução do mundo e do pecado e como mantê-los no caminho certo? Para mim isso não é segredo. Para nós conhecemos ou julgamos conhecer a palavra de Deus, não tem segredo. Como é que a gente protege nossos filhos? A gente acabou de falar, né? Mas como eu coloquei no tema qual é o segredo, então eu vou expor um pouquinho sobre ele. Agora pode passar, por favor. O segredo é ensinar fielmente a palavra de Deus. A educação cristã, meus irmãos, é fundamental para os nossos filhos crescerem com os valores e princípios sólidos. No mundo ensinam coisas boas, mas a maior parte dos ensinos do mundo são ruins. A internet ela é muito boa quando você aproveita dela melhor, quando você se instrui por ela, mas a maior parte das coisas são ruins. Como tem gente querendo te ensinar coisa boa, tem a maior parte querendo te desviar do caminho. E aí, com as ideologias, com tudo aquilo que a gente tem ouvido falar, isso se torna muito mais difícil. Então, a educação cristã, ela é fundamental para os nossos filhos. Elas vão ajudar nossos filhos a tomar decisões e enfrentar as adversidades. Porque sem ela, eles não terão uma fé suficiente e a confiança em Deus para vencer o mundo. Mesmo que esse segredo, ensinar realmente a palavra de Deus, não seja tão segredo assim, né? Como eu disse, eu vou falar um pouquinho sobre ele e eu quero falar sobre alguns elementos desse ensinar fielmente. Pode mudar? Primeiro elemento é a importância de ensinar. Baseado na palavra do Senhor, né? Como eu disse, Deuteronômio é um projeto pedagógico, a gente entende como um ensinamento do Senhor. O primeiro texto que eu quero ler para os irmãos é Provérbios 22, 6. Está ali na tela, pode mudar? Ensina o menino o caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Por que é importante ensinar? O texto já diz, né? Você está mandando você ensinar, e por que ensinar? A gente pensa que às vezes a palavra entra e sai vazia do coração de alguém. Isso é só Deus quem sabe. Quantas pessoas a gente já ensinou? Só um pouquinho, pastor. Quantas pessoas a gente ensinou quando pequenos se perderam, aparentemente se perderam, foram para o mundo, mas voltaram. Um dia a gente pregou para um jovem, logo no início da igreja continental. Alguém dos nossos jovens entregou um folhetinho para ele. Passando muito tempo. Ele, não sei se ele se converteu, mas ele voltou para a igreja. Ele passou na igreja um dia e falou, e tirou o folhetinho dele na carteira dele. Está lá guardadinho o folhetinho para ele. Então, quando você ensina, essa palavra não vai voltar vazia para você. Ensina o menino no caminho que deve andar. Ensina seu filho. Quando ele crescer, ele não vai se desviar do caminho. Pode ser que momentaneamente ele se desvie, mas a gente costuma dizer, quando Deus manda para o deserto, ele tem que ensinar, né?
Aí o deserto é um mundo aqui. O nosso deserto é esse mundo que ensina para os outros. Mas Deus nos ensina também. Esse texto aqui ensina para a gente que nada tudo aquilo que a gente fala para os nossos filhos acerca de Deus se perde. Fica tudo gravadinho na mente. E principalmente, né, quando a gente ensina baseado na palavra de Deus. Paulo também, seguindo ainda nesse texto, né, um texto ligado a esse, Paulo diz assim: que pregues, não, pode voltar essa não. Que pregues a palavra, instes a tempo, fora de tempo, com águas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4, 2. É um contexto mais atual. A palavra dita em Provérbios fazia muito tempo, mas que Paulo, né? Paulo está mais perto da gente. E ele diz também a mesma coisa: se você pregar a palavra, se você ensinar, né, com toda a longanimidade e doutrina. O segundo texto é assim, por favor. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Por que a gente precisa ensinar? Qual a importância do ensino? A gente lembrar de tudo que Deus faz por nós. A gente muitas vezes se esquece de onde a gente caiu, né? De onde a gente veio. Quem éramos nós? Deus nos tira do lamaçal, né? Tira do charco de novo, pecador que somos. Hoje nós somos remidos pelo sangue de Cristo. Nós somos feitos servos do Senhor, deixamos de ser criatura para ser filhos, mas porque Jesus nos resgatou. Então a gente esquece às vezes disso. A gente só às vezes reclama e esquece de clamar por Deus, né? Como diz o louvor, ao invés de reclamar, comece a clamar, né? Já começou a dizer o louvor que você gosta de cantar. Ao invés de reclamar, comece a clamar. A vitória e o derrota do povo de Deus depende muito de que o povo saiba quem é Deus e o que ele fez. Eu preciso fazer uma citação desse texto, que foi o pastor Gleison Galvão que fez uma mensagem lá em Vila Maria, vocês estavam lá. Quem é Deus e o que ele fez? Então, citação dada aqui, citação feita de quem é o autor da frase. A gente sabe que se a gente não lembrar de quem é Deus e do que ele fez por nós, a gente não tem futuro. Nesse sentido, a gente tem um texto do Salmo que diz, né, em alguns versos. Pode passar a flor, acho que vai estar ali. Ainda não, então segura aí. Para que a geração vindoura soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e as contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera Deus. Você não se lembrar de quem é Deus na sua vida, o futuro é incerto. Vai acabar a igreja da promessa se você não lembrar disso. Se você não ensinar para essas crianças que estão aqui, para os jovens. Quando eu conheci o Silvano, acho que ele era muito pequeno, molequinho ainda, né? Hoje em dia é pai do molecão. Do meninão. Ele foi instruído. A família dele está aqui. A Suelda está aqui. Né? E todos vocês mais velhos como eu, né? mais maduros como eu, né? Mas os jovens estão aqui, estão seguindo, eles foram orientados. Não se esqueceram do que Deus fez por vocês. E não devemos esquecer. Porque se a gente esquecer, e Deus não esquece da gente, mas um dia, na hora do juízo final, ele vai. O que ele vai dizer? Né? Eu filho bendito do meu pai, receber por herança aquilo que está separado desde a criação do mundo. Mas para quem ele vai dizer? Para todo mundo? Ele tem uma condição que ele coloca, né, de receber
pequeninos, de dar um copo d'água, de visitar um hospital. Mas eu falo de uma forma genérica. Se a gente esquecer do Senhor naquele dia, Ele vai esquecer de nós. Eu te conheço. Quem é você? Eu espero que Ele diga, ó, pastor, eu lembro de você. E Ele vai dizer, pastor, vem receber por herança. Mas e se pastoral se esquecer do que Deus fez na vida dele? Será que Ele vai lembrar do seu nome? Apesar de Ele lembrar, será que Ele vai dizer para você, né, pastor? Então, depende muito do que a gente, como a gente lembra quem é Deus e o que Ele faz. E em resumo, a continuidade do povo de Deus e sua sobrevivência espiritual depende de que nossa geração ensine a palavra de Deus com fidelidade à próxima geração. Segundo elemento aqui, desse plano pedagógico, o plano de ensino pedagógico de Deus é o que ensinar. Pode passar? A gente viu lá nos versículos de 1 a 5 do capítulo 6, o que deve ser ensinado. O problema é que é muita coisa, não é, gente? Se a gente olhar tudo que Deus e Moisés ensinou em 40 anos, é muita coisa para a gente lembrar, né? A gente pode ser até já, não é muita coisa, como é que eu vou lembrar de tudo que Deus me ensinou, que Moisés me ensinou e eu vou ensinar para meus filhos? Mas para se lembrar. É para ensinar o que a gente tinha aprendido, é para ensinar o que o Senhor aprendeu, pastor, o que eu aprendi. A minha neta hoje ela sabe, eu falo muito dela com muito amor, porque eu vejo nela Cristo, sabe? Eu vejo a personificação de Cristo, assim, a pessoa que a gente brinca assim, alguém fala assim para ela, eu adoro biscoito, ela fala, não adoras não, você só pode adorar somente a Jesus com 4 aninhos, ela fala isso. É forte. Não olhar para uma criança e ver a personificação de Cristo. Então a gente deve ensinar o que a gente aprendeu. O que foi que eles aprenderam? Como eu disse, parece ser muita coisa. Parece ser muitos ensinamentos, tantos que a gente acaba se esquecendo. Quer assistir, né? Mas tem dois ensinamentos que a gente traz aqui. Se a gente botar em prática, a gente já vai ser suficiente para que a nossa geração futura não se esqueça de Deus. Esse ensinamento é o que a gente chama de Shema, que é uma palavra hebraica traduzida por ouve. No nosso texto aqui, o Shema está registrado nos versículos 4 e 5. Ele é composto por duas expressões, uma confissão de fé e por um mandamento. Primeiro Shema, eu vou chutar aqui como é que se lê, está escrito ali, ó, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Eu não falo hebraico, não sei se eu falo, nem fala aqui. Mas diz assim: ouve Israel, o eterno é nosso Deus, o eterno é um. Essa confissão, ela é citada e recitada pelos descendentes israelitas, pelos judeus devotos em todo o mundo. É a principal afirmação dos monoteístas, né? Tem um único só Deus. E nós nos repetimos, né? O único Deus, apesar de que o nosso Deus são 3, Pai, Filho e Espírito Santo, mas em sua essência é um único Deus. Os outros povos eram politeístas. Você vai para a Índia, tem até rato Deus, vaca Deus e um monte de coisa, né? Por exemplo. Mas o povo israelita até hoje crê no único Deus. Por isso a expressão o eterno é um. A palavra único aqui ela se refere ao Deus como uma singularidade, majestade e glória. Ele é o Senhor digno de ser adorado. Esse é o primeiro Shema. Se nossos filhos souberem que Deus é único, só um, e Ele é digno de adoração, já tem um grande ensinamento. O segundo Shema é um mandamento. Pode passar? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Deuteronômio 6 e 5. Você sabe que Deus é único. E se você amar Deus de todo o seu coração, você está preparado para tudo.
Né? Seu filho está preparado para o futuro. Agora, se houver um outro Deus na vida do filho, eu não lembro o nome do seu filho, senhor. Tiago. Se o Tiago tiver um outro Deus na vida dele, além do Deus único Jeová, o futuro dele incerto. Às vezes o Deus mamão, né? Deus dinheiro, às vezes endeusar a internet, às vezes endeusar um time de futebol, um herói, um craque. Se não for o Deus muito na vida do Tiago, o futuro dele incerto. E a gente não deve ser. Com estas palavras, Deus estava contando a questão vital do relacionamento dele com os seus filhos: amor. Aqui, o relacionamento, o amor, ele antecede a regra, né? Porque Deus fala: ame, e depois guarde os mandamentos. Porque Deus não chega. A gente não pode pregar: ó, se você não guardar o mandamento, para uma pessoa que não conhece, a gente foi instruído que a gente não deve ensinar. Guarde o sábado de ser salvo. Ame Jesus para que você seja salvo. E depois que ela amar Jesus, ela está obedecendo o mandamento por amor a Jesus. Então o relacionamento aqui de amor antecede as regras, ela antecede as ordens. O Senhor não quer que a gente o sirva por medo, como o povo de Israel até serviu, né? Por temor. Deus terrível, né? Que vai matar se não obedecer. Deus não tem isso para a gente. Deus quer a gente obedecer por amor. Nosso relacionamento com Deus por amor, e ensinar isso aos nossos filhos. O texto também fala da integralidade do aprendiz. As expressões são assim: ó, de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças. O aprendiz está pronto para receber com o seu coração aberto o ensinamento. Então ele fala do ensinamento de amor a Deus e de Deus para com a gente. E a gente tem que instruir nossos filhos, sabendo que eles têm que receber isso de todo o seu coração, de toda a sua alma. Nós devemos amar a Deus por tudo que Ele é, não pelo que Ele faz. Nós devemos amar a Deus não pelo que temos, mas pelo que somos. Tem umas questões na Bíblia, às vezes parecem difíceis para a gente, né? A gente não consegue explicar. Mas quem ouviu aquela canção, né, o Silvano? Ninguém explica a Deus. Você lembra dessa canção? Ninguém explica a Deus. Então Deus não se explica. Deus é. Verdade. Deus não se explica, apenas se ama. Deus não se questiona. Mas por que eu não devo? Por que eu não devo matar? Você não questiona Deus. Deus deu uma ordem: se não matarás. Você não deve questionar: mas por que eu tenho que guardar o sábado? Bom, se a gente até explicar o que der, a gente consegue, né? Porque foi um dia que o Senhor fez para o nosso deleite, para nós adorarmos ao seu nome, para observarmos a criação dele, para o nosso descanso. Mas primeiro lugar ele disse assim: lembra-te do dia do sábado para santificar. Ele deu uma ordem. Ele disse assim: se vocês se lembrarem, façam. Se lembra-te para o santificar. Ele não colocou ali uma condição C, se você se lembrar. Mas ele disse para você: faça. Né? Então, nós não devemos questionar Deus, apenas obedecer. Se a gente seguir no caminho do amor incondicional e da obediência sem questionamento, a gente não precisa explicar mais nada para os nossos filhos, porque os dois temas voltam para esse sentido. Deus é único e a gente deve amá-lo acima de todas as coisas. Se nós fizermos isso, nossos filhos com certeza terão um futuro muito melhor do que a gente tem hoje. O temor a Deus é o respeito a Deus, e o amor a Deus é o seu relacionamento com Ele. A palavra do Senhor em Salmo 111, verso 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Glória a Deus por isso, né? Pode mudar, por favor? O terceiro elemento desse projeto pedagógico de Deus é como ensinar. A gente viu aqui a importância do ensino e o que devemos ensinar. E como? Aqui diz respeito ao método de ensino. Os versículos 6 e 9 vão nos mostrar isso. Em resposta a essa pergunta, a gente destaca aqui
duas expressões. Primeiro, ensinar pelo exemplo. Pode mudar? Pode mudar, por favor? Olha o que diz a palavra do Senhor: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Deuteronômio 6:6. Você nunca vai conseguir ensinar alguém se antes você não souber. Como é que você pode sempre dizer, pastor Aldo passou a lição aqui hoje para a gente? Como é que ele vai ensinar para a classe algo que ele não sabe? Imagina Einstein ensinando aqui para a gente a física, né? Se ele não soubesse. Imagina o Siluano ensinar música para alguém se ele não soubesse cantar ou não soubesse tocar. Ele toca faz tempo, aprendeu, e agora ele pode ensinar. Você precisa saber aquilo que você vai ensinar. Tem que ficar guardado no meu coração. Você tem que ser convencido primeiro para depois tentar convencer alguém. Senão você é hipócrita. Como é que eu vou dizer? Amo o Siluano se eu tenho uma raiva danada dele, né, senhor? Assim, puxa vida, eu não aguento olhar para o Senhor, mas pastor Alzirley já falei, viu? Deus está dizendo assim: olha, ensina aquilo que está no seu coração. Lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, ensinar é sinônimo de exemplo. O aluno aprende observando o professor. No Novo Testamento, aqui, o ensino é chamado de discipulado. O método e o professor se confundem. Então eu faço discípulos. Jesus fez discípulos. O texto mostra que eram os pais que deviam transmitir as instruções da lei do Senhor aos seus filhos. Uma geração deveria ensinar a outra. Esse princípio bíblico se aplica também a nós. É o que eu falei do professor de escola bíblica, do líder de ministério. Você precisa estar inteirado na palavra para ensinar. Se você não está conseguindo, não desista de ensinar. Uma estratégia, uma outra estratégia, mas continue firme no ensinamento da palavra do Senhor. Outra expressão é ensinar com persistência. Pode mudar, Maria, por favor? Olha que a palavra do Senhor fala ali na primeira parte do versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, em algumas traduções diferentes. Mas inculcar aqui, ou também chutado, nova leitura, do hebraico shenantam, deve ser isso que se lê, não sei, significa dizer sempre de novo ou ensinar insistentemente. Meu diria é japonês, de família japonesa, não tem mistura. E aí a gente brinca sempre, né, que os nossos japoneses são mais inteligentes que os outros, né? E o japonês é inteligente. Ele não tem nada de diferente da gente. O japonês é tão inteligente quanto um brasileiro, quanto um alemão, quanto um inglês. A diferença é que ele insiste. Ele faz um relógio desse tamanho, põe no braço. Eu acho que pode ser menor. Ele vai diminuindo até ele chegar num reloginho que hoje ele não tem. Mas as pessoas usam para mandar e-mail, para isso, para aquilo. Essa é a insistência, a persistência no ensino. Ensinar com persistência. Vai falando para o teu filho. Hoje ele não sabe, amanhã ele vai saber. Uma hora ele aprende. Não deixa de ensinar. A Bíblia Nova Veia apresenta a seguinte tradução: ensine-as com persistência a teus filhos em todo momento, em todo lugar, com variedade de estratégias. Os pais devem encher a mente dos filhos e o coração deles com a palavra do Senhor. O princípio aqui é que toda ação educacional precisa ser feita com persistência. A gente não deve desanimar. Porque se você desanimar, se você desistir, o mundo não vai desistir. Diaconisa Sebastiana, para quem conhece, um dia perguntaram para ela assim: Diaconisa Sebastiana, achei que a senhora tinha se aposentado desse trabalho, né? Ela faz um trabalho, já fez aqui, fez um trabalho de educação. Ela disse assim: o diabo não tira nem férias, como é que eu vou me aposentar? Ela insiste de trabalhar, porque o mundo não desiste. O diabo não se cansa de insistir, persuadir os nossos filhos, de falar na cabeça dos nossos filhos.
usando todos os meios possíveis e imaginários. Ele não vem, a gente sabe também que ele não vem com chifre e rabo, ele vem vestido de cordeiro, vem bem mansinho, e ele vai entrando na sua casa. Se você não insistir com o seu filho, você já perdeu, porque ele vai insistir. Ele não vai atrás de quem é dele. Lembra da historinha do muro lá? Vocês já sabem, né? De um lado uma vigília, do outro lado uma festa funk lá. E o cara sentado em cima do muro. Do lado de lá os crentes, vem para cá, pula para cá, vem adorar Deus com a gente. Do outro lado ninguém ligava para ele. Festa da mulher, bebida. Ele questionou, falou assim: poxa, do lado de lá estão me chamando, vocês nem fazem conta da minha presença aqui, vocês não querem me roubar de vocês? A gente não precisa, porque o muro é nosso, ele já está do nosso lado. Não fica em cima do muro, não, porque o muro é do. O muro já é dele. Muda mais uma vez, por favor. Quarto elemento do projeto pedagógico de Deus, pastor. Qual o alcance do ensino? Pode mudar? Desculpa, eu te enchi o saco da Maria, mas como eu não tenho passado por aqui. Diz a palavra do Senhor: também as atarás por sinal na tua mão, que te serão por frontais entre os teus olhos, e as estenderás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6, 8 a 9 ou 29. Os judeus eles interpretaram isso de forma bem literal. Quando eles disseram amarrar, atarás por sinal na tua mão, eles construíram inventaram ou criaram aqueles chamados filactérios, que são pergaminhos, com escritos religiosos que eles amarram na mão e aí e levam a testa. Então, literalmente, eles ataram a palavra do Senhor na sua mão. Com relação a escrever nos umbrais das portas, eles inventaram mezuzá. Só para efeito de conhecimento dos irmãos, que no final das contas é o mesmo sentido, mas é para que esteja cravado nos umbrais das suas portas a palavra do Senhor. A mensagem aqui da palavra de Deus é muito simples, e eles interpretaram literalmente, mas a gente deve interpretá-la de uma forma simbólica. Quando Deus diz assim: amarre-as como um sinal nos seus braços, ele refere às nossas ações. Quando ele diz prenda-as na testa, diz respeito à sua mente. A palavra deve se conduzir nossos pensamentos, nossas emoções e nossos desejos. A terceira declaração diz: escreva nos batentes dos umbrais, diz respeito não às portas da tua casa, mas Deus fala do lar e da família. Ele usa uma linguagem simbólica para falar casa, mas aqui é o lar. Então, dentro da tua casa, a palavra do Senhor deve ser conhecida. E finalmente, escreva em seus portões. Não se trata dos portões da sua casa, mas da cidade. Naquela cidade, como as cidades antigas eram muradas, e tinham portões, Deus está dizendo assim: prenda nos portões para que esta cidade conheça a tua palavra. A orientação não é só para dentro da sua casa, ou para o seu quintal, ou para dentro da sua cidade. Quando você entrasse na cidade, eles tinham que fazer conhecida a palavra do Senhor. Então, o alcance do ensino da palavra de Deus é para todo mundo. Jesus disse lá: ficar em Jerusalém até que vós sejais vestidos de poder, serviço de testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e o confim da terra. Deus está dizendo para pregar para todo mundo. A palavra do Senhor, o ensino da palavra do Senhor é abrangente, ela tem que alcançar o mundo inteiro. Não é ficar só aqui em Vila Galvão, ou só lá em Vila Medeiros, ou lá em Rio de Janeiro, ou lá em Itapuã, ou lá em Vila Maria. É abrangente. Ensinar para o mundo inteiro. Então, essa palavra do Senhor, o alcance do ensino da palavra do Senhor, está em Deuteronômio para o mundo inteiro, para todas as nações. E para a gente caminhar em encerramento, qual o resultado esperado? Pode falar.
mudar? Bom, um dos resultados que a gente espera com o ensinamento, pode ir. Isso, deixa assim. Está mudando sem querer, Maria. Isso, tá bom. A gente aprendeu a importância, a gente aprendeu o que ensinar, como ensinar e qual alcance. Agora, qual é o resultado? Um dos resultados que a gente espera com o ensinamento, com a educação dos nossos filhos é a continuidade do povo de Deus e a sua sobrevivência espiritual. Veja o que diz Salmo 119. Pode mudar agora, Maria, por favor. Vou precisar de você agora. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Se você guardou a palavra do Senhor, um dos resultados que Ele espera é que você não peque, que a gente não venha falhar. Porque se a gente a conhece, a gente não vai. Agora que a gente é sujeito ao pecado, a gente veio do pecado, o pecado acompanha o homem desde a criação do mundo, infelizmente. Por causa do pecado, entra todo esse rol de desgraças que a gente enfrenta hoje. Mas, se você guarda a palavra do Senhor, se você busca a palavra do Senhor, se você ensina a palavra do Senhor para o seu filho, a probabilidade de pecar é muito menor do que se você não ensinar. Se ele esconder a palavra dele no coração dele, certamente ele não vai pecar. Aqui, para o povo de Israel, Deus estava falando assim: se vocês ensinarem para os seus filhos, se vocês inculcarem a palavra do Senhor para os seus filhos, eles não vão pecar contra Deus e vão ser abençoados em Canaã, porque está orientando uma geração que vai pôr os seus pés na terra prometida. Ele está orientando um povo que está vindo de uma caminhada e por fim vai receber a terra prometida. Nós estamos caminhando para uma outra Canaã, uma Canaã celestial. Se a gente não guardar a palavra do Senhor, a gente não chega lá. Eu gosto de contar uma historinha, uma parábola, por exemplo. Você entra, quando você se batiza, você aceita Jesus e se batiza, você entra no trem e recebe um bilhetinho. O trem, se você antigamente, se você não tivesse o ticket, o trem, o ônibus, passava um cobrador fiscal, se ele não furasse lá o seu bilhetinho, você não podia seguir viagem. Cadê o bilhete? Então, quando você entra no trem, você aceita Jesus, você recebe um bilhetinho. E esse trem vai sofrer solavanco, ele vai descer a Serra de Santos, ele vai subir, ele vai virar para cá, ele vai virar para lá. Se você se mantiver firme dentro do trem, chegar lá na vida, lá no final dele, você vai entrar no trem. Agora, se durante a viagem, por qualquer coisa, você for lançado no trem, ou você perdeu o seu bilhete, e passar o fiscal, cadê o passagem para dentro do trem? Então aquele povo estava sendo orientado para que lá, quando chegassem numa nova Canaã, eles sendo abençoados, eles não pecassem. E nós devemos fazer o mesmo. Esconder a palavra do Senhor no nosso coração significa guardá-la. Não é nesse coração aqui, porque esse coração não guarda nada, ele só bombeia sangue, é no core, na parte mais íntima que a gente tem aqui no nosso cérebro, chamado cuore. E aí vem a expressão coração, mas o coração só bombeia sangue. O cuore, que é onde guardamos os nossos sentimentos, as nossas emoções, é ali que a gente guarda a palavra do Senhor. Bem escondidinho mesmo. Mas não esconder a ponto de você não conhecê-la, mas protegendo ela como um mordomo fiel. O antídoto contra as tentações, contra a soberba, contra a ingratidão. Deus estava dizendo para o povo: se vocês não guardarem a palavra, vocês vão passar por tudo isso, vocês vão fazer tudo isso, vocês vão ser ingratos, vocês vão ser soberbos, vocês são sujeitos à tentação. O antídoto para essas questões é o ensinamento da palavra. Tenham cuidado, não se esqueçam do Senhor, que o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Deuteronômio 6, 12. Era fundamental que os israelitas aprendessem a guardar essa palavra no coração e na mente, para se lembrarem do Senhor e de sua lei, quando fossem tentados e assim fossem livres da queda.
Bíblia é a maior arma que nós temos contra a tentação. Quando tentado, Jesus citou a Bíblia. Jesus fez referência à Bíblia para se defender. Eu gostaria agora que um de vocês abrisse para mim Mateus 4. Rapidinho, 4. Versículo 1. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Para que Jesus foi conduzido? Para ser tentado. Nós não estamos isentos das tentações. Os nossos filhos não estão isentos da tentação. Eu era criança, eu era jovem, não tinha tanta coisa assim para me tentar. E conforme a gente vai evoluindo, geração online, eu não sei nem como é que o povo fala, geração cibernética, eu não sei. Eles são mais e mais tentados, cada vez mais ofertas tem. E Jesus não se eximou disso, ele foi levado ao deserto para ser tentado. E aí ele começa a ser tentado. No versículo, eu queria fazer aqui uma analogia entre Mateus 4, né? E Deuteronômio 6,13. Deuteronômio 6,13 diz assim: ao Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás. O que Jesus disse no versículo 10 de Mateus 4? Então disse Jesus: vai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aleluia. Esse texto de Mateus 4, 1 a 11, Jesus usa a palavra para combater Satanás. Satanás chega um ponto de dizer assim: ó, está escrito lá que vai dar ordem a teus anjos, pode ser lançado aqui de cima, porque eles vão te aparar, eles não vão te deixar cair. O diabo está usando a palavra para tentar Jesus. Jesus respondeu: mas também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, quando a gente guarda a palavra do Senhor, quando a gente esconde a palavra do Senhor, a gente é sujeito à tentação. Mas a gente tem mais probabilidade de não cair do que se a gente não conhecesse. Se Jesus não conhecesse a palavra, se fosse Jesus mais um dos charlatões que haviam vindo antes dele, dizendo que era o Messias, como é que ele saía dessa? Jesus é a palavra. João fala que o Verbo era Deus e estava com Deus e se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é a palavra, Jesus é a palavra. E pela palavra que resistiu às tentações. Porque o diabo serviu ele com pão, ele estava com fome. O diabo quis dar para ele o poder que Adão entregou. Isso tudo é meu. Se você se ajoelhar e me adorar, eu te dou tudo. Como é que os nossos filhos devem enfrentar essas tentações? Porque propostas vêm aos montes, propostas para seduzir os nossos filhos, como nos seduzem também. Como é que a gente vence isso, filhos? Guardando a palavra do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor. Salomão, e aí a gente vai repetir um texto que a gente já falou aqui, também fala sobre isso, né? Isso pode mudar? A quantidade do povo de Deus na terra e a sua sobrevivência espiritual depende também do que nós vamos ensinar. Salomão falou lá em ser medido do caminho que deve entrar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Para concluirmos a mensagem, se a gente quer proteger os nossos filhos e blindar os nossos filhos dessas coisas ruins que o mundo oferece, a gente precisa colocar em prática esse projeto pedagógico de Deus. O projeto é só uma escrita, está no papel, não resolve nada. Eu só falar da boca para fora não resolve nada. Eu só dizer que sou crente e creio na palavra não resolve nada. Se eu não colocar em prática isso, se eu não mostrar ao mundo isso, se eu não der exemplo da minha conduta para o meu filho, para as gerações, quando a gente fala filhos, eu estou falando do meu filho, se não fala dele,
Mas aqui na igreja todos somos filhos, todos são nossos filhos. Os alunos do MCA lá são filhos dos professores. A responsabilidade de educar os filhos é dos pais. Não espera que o pessoal do MCA vá fazer isso por você. A gente só contribui. A gente ensina. A gente não desiste deles. Mas a responsabilidade começa na sua casa. Não é? Eu não sei quem é líder do MCA aqui. Quem é o líder? Ana, no nascimento. Ana. É a Ana líder do MCA? É, né? Não pense que a Ana vai ensinar seu filho, vai dar educação do seu filho. Não é obrigação dela. Ela está aí para ajudar a orientar na palavra de Deus. Mas a obrigação é sua, Senhor. A obrigação é sua, Graciela. Edinal, pastoral. A obrigação é nossa. O MCA está aqui só para cuidar. Aquilo que a gente às vezes não consegue, o MCA vai ajudar a gente. O que é falado lá dentro é a instituição na palavra de Deus. Então não espere que os outros vão fazer por você aquilo que você deve fazer. Se você não coloca em prática o plano de Deus, você não vai ter uma geração futura. A nossa geração precisa ensinar a palavra de Deus com fidelidade à próxima geração. Olha a orientação de Paulo. E vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Ensinar a trabalho, educar a trabalho, mas como eu disse, é sua e minha obrigação. O MCA só vai ajudar. Talvez eu esteja aqui, pode mudar no teatro, falando para algum pai ou alguma mãe que esteja, pode mudar de novo, enfrentando alguma dificuldade, né? Alguma dificuldade com seus filhos. E a gente sabe que tem filho dando trabalho. Todo lugar tem filho dando trabalho. Eu é crente, né? Filho crente, o que mais dá trabalho, porque o diabo vai tentar quem é esse mesmo, não vai tentar os humanos. A gente tinha um estudo lá na antiga FEBEM, agora Fundação Casa, 70% dos jovens que estavam lá eram filhos de crentes. Desse jeito. Eu penso que o diabo vai atrás de tentar um filho de alguém perdido. Ele até tenta, mas ele não dá muito valor para isso. Ele vai tentar o filho dos nossos filhos. O projeto de Deus para o ser humano é a família. O maior projeto de Deus é a família. A família é constituída. O diabo vai atacar justamente a família. Ele quer destruir a família. Como diz um pai, ele fala assim: a família é o berço de tudo. O programa que eu via no rádio, na Jovem Pan, e aparecia um momentinho, o padre fazendo um minutinho de reflexão. E ele dizia: a família é o berço de tudo. Pais não tratam os seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-o com a disciplina e instrução que vem do Senhor. É o mesmo texto com tradução diferente. Nova VI, nova versão traduzida. Ensinar aos filhos, como eu disse, está no trabalho, exige tempo. Às vezes é muito mais fácil a gente tentar transferir para a escola, financiar, mas não é responsabilidade deles, não. É nossa responsabilidade, como eu disse. Se você está tendo dificuldade de ensinar seu filho, não desista dele, não. Eu falo isso dos pais que estão me enfrentando. Não desista, insista. Não joga toalha, não. Como diz um ditado, enquanto a vida, há esperança. Quando esses olhos fecharem e descerem a sepultura, não tem mais nada a ser feito. Mas enquanto houver vida, ainda há esperança. Quanta gente a gente não vê que se rende aos pés do Senhor nos últimos dias. Aí você pode falar assim: mas ele só fez isso porque ele ia morrer. Não, Deus é quem sabe. Deus é quem sabe dos seus sentimentos. Ensina teu filho, Deus é quem sabe o que está dentro do coração dele, na mente dele. Você não sabe. O texto diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus.
Toda a escritura é divinamente inspirada e poderosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 4 a 17. Os maiores evangelistas que esse mundo conheceu, chamado Saulo de Tarso, que depois virou Paulo, instruiu o jovem Timóteo, um jovem pastor, que aprendeu as coisas, a maior parte das coisas com ele, mas que foi educado por sua mãe e por sua avó. Timóteo não recebeu o ensinamento diretamente de Paulo. Em outro texto, eu não lembro agora o versículo, mas Paulo fala de quem aprendeste. Timóteo fala de quem aprendeste. Timóteo ensinou com alguém, o seu antepassado. Cabe a nós, então, ensinar os nossos Paulos, né? Eu quero orar com vocês, espero que vocês coloquem. Depois eu vou passar para o pastor, né, para a oração final, mas eu queria orar com vocês para que a gente tenha crianças, adolescentes, jovens,